Página 412 do livro de texto. Eu não preciso fazer Está nada. no mercado, eu não preciso fazer nada. Faz tudo. Está em sintonia absoluta. Chama-se Eu Não Preciso Fazer Nada. Ah, que giro. Que é aquilo que todos nós queremos, é não precisar de fazer nada. Não preciso fazer nada. Às vezes mais valíamos estar paradinhas com essas Não tenha dúvidas. É muito fácil, às vezes pouco é certo. É, não é? Já estamos todas? Ok. Então quem quer começar a ler? Oh, pode ser eu. Mas tenho aqui um colega. Eu não preciso fazer nada. Falei um bocadinho alto, que é para se ouvir no vídeo. Ok. Ainda depositas fé excessiva no corpo como uma fonte de força. Que planos fazes que não envolvam o seu conforto, a sua proteção ou o seu divertimento de alguma forma? Isso faz com que o corpo seja um fim e não um meio na tua interpretação, e isso sempre significa que ainda achas o pecado atraente. Ninguém aceita a expiação para si mesmo e ainda aceita o pecado como sua meta. Assim sendo ainda não corresponde a tua única responsabilidade. A expiação não é bem recebida por aqueles que preferem a dor à destruição. Muito bem. Ora, Explique mais sobre a vocês são... expiação que eu nunca percebi. Trouxe o livro? Sim, sim. Então, página 412. Estamos no capítulo 7, quer dizer, no capítulo 18, na secção 7. Eu não preciso fazer nada. Então vamos lá agora desse caso. Diga-me. Eu não. O conceito de expiação para mim não consigo entender. A expiação é o trabalho de cura, de limpeza, de deixar partir. Essa expiação. Expiar os pecados é redimir, limpar os pecados, desfazer os pecados, digamos. Ok? Oh, Sara, É desmontar. com alguém? Não. Eu acho que tocou, não? Não, fomos fazer o meu telemóvel. Ah, ok, está bem. Ok. Parecia mesmo. Já estão a chegar, vamos esperar um bocadinho, isto é um desafio. Ainda depositas fé excessiva no corpo como uma fonte de força. Que planos fazes que não envolvam o seu conforto, a sua proteção ou o seu divertimento? E na verdade a nossa vida gira à volta do nosso corpinho, não é? E tudo aquilo que depende do nosso corpinho. Tanto por aquilo que lhe dá conforto ou proteção, ou alegria, não é? Diversão. Isso faz com que o corpo seja um fim e não um meio na tua interpretação. E o que é que ele quer dizer com isto? O corpo está suposto ser um instrumento e, portanto, sendo um instrumento, é um meio de comunicação e não um fim em si próprio. O nosso fim, de facto, deveria ser o trabalho de união e o acordar da consciência da união. Mas, em vez disso, nós fazemos do corpo o nosso objetivo último, que é tratar bem do corpo, mimar o corpo, ou não, às vezes é tratar mal o corpo e fazê-lo sofrer porque não presta, mas de qualquer maneira é uma atenção e um foco sobre o corpo, de tal forma que ele se torna o objetivo fundamental da nossa vida e não apenas um instrumento para servir outros objetivos. Certo? Isto vem também um bocadinho na linha daquilo que todos os nossos objetivos representam. Todos os objetivos que temos na generalidade são para satisfazer o corpo ou as coisas, o pensamento ligado ao corpo. Isto é, eu quero uma casa maior, eu quero um carro melhor, eu quero uma carreira mais interessante, eu quero aquela pessoa porque aquela pessoa é que me vai fazer feliz, ou eu quero, sei lá, seja o que for. Os objetivos que temos, a maior parte das vezes, servem para satisfazer o corpo e o ego. O ego é o fazedor do corpo, não é? E precisa de um corpo para poder ter experiências, ter sensações, não é? Ter interações e viver a separação. Eu aqui, tu aí. Eu aqui e isto ali.
portanto, temos aqui montado, só é possível haver a separação se houver a identificação com um corpo como uma ilha separada das outras. Estou eu aqui e tudo o resto está aí fora. Portanto, o corpo estabelece um limite da nossa propriedade interna, ok? Em relação a tudo o resto. E é para isso que o ego faz o corpo, para poder viver a experiência da separação. Como tal, precisamente porque o ego faz do seu corpo, ou faz do corpo o seu grande ídolo, porque digamos que a catedral do ego é o corpo, que é onde se celebra toda a sua filosofia, não é? Toda a sua mentalidade, toda a sua forma de experimentar a vida por essas lentes da dualidade, não é? Então, o que ele diz é que em vez de o corpo ser apenas visto por ti como um instrumento a caminho de outras coisas muito mais importantes, que não têm nada a ver com o corpo, tu fazes do corpo o teu campeão. E toda a tua vida gira à volta do corpo, como a fonte principal, o objetivo principal das tuas preocupações, interesses e necessidades. Okay? E isto é muito verdade. Isto também não significa, como vamos ver, que é preciso negligenciar o corpo. Isto não tem a ver com tratar bem o corpo, alimentar-se bem, não vamos negligenciar nada disso. Não vamos é fazer do corpo o nosso herói, em detrimento de objetivos mais profundos, propósitos mais verdadeiros, que é praticar a lembrança de quem somos. Não é? E a união com aquilo que vemos. Que isso nunca pode ser feito através do ego, porque o ego é o símbolo da separação, mas sim transcendendo o ego e fazendo a tal ligação com o todo, não é? E isso é ao nível da mente, nunca ao nível do corpo. Porque por mais que nós queiramos, dois corpos não se conseguem fundir. Certo? Os corpos serão sempre corpos físicos separados, enquanto a gente os vir como corpos. As mentes não. As ideias podem se unir, fundir e crescer a partir da partilha. Aliás, ele diz aqui em vários sítios que as ideias tornam-se cada vez mais fortes à medida que são partilhadas. E, portanto, uma ideia partilhada cresce em força, não diminui. Tudo o que está associado ao corpo, que é partilhado, implica uma perda. Porque aquilo que se partilha com o corpo, de alguma forma, se eu partilhar um órgão, eu perco o órgão. Não é? Se eu partilhar uma blusa, eu perco a blusa. Quer dizer, há uma sensação de perda, ao passo que as ideias não. As ideias crescem quanto mais mentes acolhem a mesma ideia. Portanto, são universos completamente diferentes. Mas o corpo e a mente pode-se fundir num só. O corpo e a mente? Sim. O que é que isso quer dizer? Depende da pergunta que quer fazer. Podem-se fundir como fisicamente? Não. Porque ali no livro que o estado de ser é quando o corpo e a mente estão ligados. Não, estão sempre ligados, porque nós não conseguimos... Sim, mas uma ligação de que não... Consciente. Exato, sim, exatamente, consciente. O corpo e a mente... Sim. Como? O estado de ser, não é? O estado de presença, o estado de ser é quando há uma... Ele vai falar disso aqui. É? Eu não lhe vou explicar porque o texto vai dar essa resposta, está bem? Ok. Então, voltando aqui ao nosso primeiro parágrafo, isso faz com que o corpo seja um fim e não um meio na tua interpretação. E isso sempre significa que ainda achas o pecado atraente. Ninguém aceita a expiação, isto é, a libertação e a libertação da dualidade, das nossas mágoas, das nossas dores, dos pecados, das limitações, para si mesmo, se ainda aceita o pecado como sua meta. Porque o pecado aqui para o Curso em Milagres é a ideia de que nós somos pecadores porque vivemos num corpo que é pecador. O corpo em si é limitado. É uma coisa que tem defeito. É uma coisa que prende as nossas capacidades, que limita a nossa expressão, que nos limita no nosso dia-a-dia. A mente pode ir lá adiante e o corpo ainda estar aqui a puxar, não é?
Portanto, se nós pensamos muito que o corpo é o nosso herói, é porque ainda acreditamos nesta mentalidade e que nós somos o corpo e estamos limitados por ele. Faz sentido? Agora este livro do Joe Dispenza fez muito sentido. Já leu? Como criar um novo eu? Como criar? Um novo É eu. isto tudo. mas- Eu assisti ao mas workshop dele. Foi. Eu É quero ver este se que ele vou- vem cá fazer, Isabel. Não é este, é outro. Pronto, Eu mas já já estou sabia, quase já no final do conheço, livro, com sim. certeza. Já estou na Mas coisa o muito Cristian final. Milagres está, já vou querer da minha opinião, está mais além do Joe Dispenza. Sim, mas Porque ele vem no da livro- área científica. E ele no Pois. livro também não pode dizer tudo. Não pode. E na área científica, ele quer explicar a espiritualidade pela área científica. explica muito E bem. explica muito Explica bem. lindamente. Agora, ele vai até onde a ciência consegue ir. Mas eu hoje recebi outro mail dele a dizer Sim. mais qualquer coisa já mais avançada, não abriu mais. Mas o título diz. Mas a propósito disto, ele diz que o nosso corpo, nós estamos sempre preocupados com o corpo, mas o corpo é 0,00001 de matéria É. e o espírito é zero, portanto a energia é 99,9 Sim, de sim, sim. energia. E nós Exatamente. estamos sempre preocupados com o corpo e não estamos preocupados Sim, mas com ele é como não extraordinário trabalhamos porque a ele energia traz- que nós temos. Ele traz neurocientistas para os workshops dele, É. para medirem com instrumentos científicos, para medirem as variações que acontecem no cérebro das pessoas com os exercícios que ele faz. Eu tenho essas meditações. Mas são. Ele era aluno da escola do Ramta, por isso ele tem conhecimento também, uma grande base daquilo que ele sabe foi através da escola do Ramta. E depois ele acabou por também entrar por esse mundo diretamente, digamos que sem estar só ligado à escola do Ramta. E tem, como ele é médico, tem conseguido trazer muitos neurocientistas para a maneira como ele, a área dele, a maneira como ele lida com a espiritualidade cientificamente. E traz, e tem hoje em dia um dos livros dele, eu tenho em inglês, que é You Are the Placebo. Esse não está traduzido, é o último. Tu és o placebo. You Are the Placebo. Ele tem lá as fotografias todas como é que se chama, daquelas fotografias ao cérebro que os cientistas fazem, que mostram antes, durante e depois dos processos de meditação e de transformação que as pessoas fazem no próprio local. E ele tem este aporte todo científico. Portanto, dentro daquilo que ele traz para a ciência, é ótimo. Claro que depois, a partir dali, muito mais coisas se podem fazer. Mas ele já tem um novo. Este já é o antigo. Para nós é novidade, mas para ele já é o antigo. Ele já tem o outro que é You Are the Placebo, que é tudo o que tu pensas é o placebo. Quer dizer, a cura está toda só em ti e não tem nada. E é lá que ele tem os registros, todos os relatórios dos neurocirurgiões, dos neurocientistas. Como? Eu não conheço o nome. Joe Dispenza. Ele vem cá, Joe? em novembro, se não me engano. Sim. É Dispenza. Dispenza. Vamos ver. É italiano, mas vive na América. Eu Dispenza. tenho muitos trabalhos dele, mas já há muitos anos que ele está nisso. Pois ele está Ele chega a naquele Portugal um Ele é bocadinho mais tarde, não é? Sim, ele já vem estava cá a no lote Portugal da agora? Vem em outubro, Vem em cá a Lisboa? novembro, se não me engano. Em novembro. Fazer um workshop 2 Dá uma dias. palestra, fazer um workshop. Tem que arranjar. Sim, é caro. Caríssimo. Esse é o preço de lá. Qualquer workshop que eu vá, é assim. E agora em 3 dias fui fazer um curso de 5.000 euros. 3 dias. As pessoas aqui é que acham que quando pagam 50 euros, 30, 60, quer dizer, eu nunca paguei nenhum curso que não fosse no mínimo 400 euros. No mínimo. Fora alojamentos e tudo o resto. Só o curso. Ele vem cá. É mentalidade ainda pequenina de Portugal, não é? Porque lá fora os preços não são assim. Também não é bem uma questão de mentalidade. Uma coisa é a pessoa investir para profissionalmente, não é? Outra coisa é a pessoa, pronto, para o seu desenvolvimento pessoal, não é? São coisas diferentes. Sim, mas Não não é é só a mesma profissionalmente. coisa, não é? Eu não faço isso só. Eu fazia isso mesmo antes de ser profissional. É este ano. Se quiseres ver. Ok. Vamos então continuar. Este livro. E o outro também, o que vem a seguir.
Qual é a cor a seguir? You are the placebo. Falta um pouquinho. Acabou de sair. Eu encomendei-o ainda em pré-lançamento. Isso que quer dizer é que nós somos exatamente tudo aquilo que Somos Ok. a gente acha que é. Bom, Então vamos lá, vamos aqui continuar. Portanto, assim sendo, ainda não correspondeste à tua única responsabilidade. A expiação é a expiação. A expiação não é bem recebida por aqueles que preferem a dor e a destruição. Ok? Vamos lá ver a seguir. Quem vai ler? ou seja, existe uma coisa que nunca fizeste. Nunca te esqueceste completamente do corpo. Talvez algumas vezes ele tenha-se apagado da tua vista, mas ainda não desapareceu completamente. Não te é pedido para deixar que isso aconteça por mais de um instante. No entanto, é nesse instante que o milagre da expiação acontece. Depois verás o corpo outra vez, mas nunca exatamente o mesmo. E a cada instante que passa, com a consciência do corpo que te dá, Sem a consciência. sem a consciência do corpo que te dá, uma perspectiva diferente a seu respeito quando retornas. Pronto, Pois isto é aquilo também que ele diz, que nenhum átomo, um átomo quando é observado por uma pessoa, ele próprio fica alterado e nunca mais volta a ser o mesmo que era antes da observação. Não é? Lá está. Portanto, todos os pensamentos têm sempre um efeito. Não há pensamentos neutros, como o curso diz. Todas as coisas são neutras, mas os pensamentos não são. Porque tudo são factos. Não é? Os pensamentos é que não. Ora bem, agora, aqui é, isto eu acho que toda a gente percebeu, não é? Isto é fácil. O terceiro, quem é que vai ler? É a Rita? em nenhum instante o corpo existe de forma alguma. Vamos lá ler isto mais devagarinho. Em nenhum instante o corpo existe de forma alguma. Ele é sempre lembrado ou antecipado, mas nunca vivenciado apenas agora. Só o seu passado e o seu futuro o fazem parecer real. O tempo o controla inteiramente, pois o pecado nunca está totalmente no presente. Em qualquer instante, a atração da culpa poderia ser experimentada como dor e nada mais, e poderia ser evitada. Ela não tem a atração agora. Toda a sua atração é imaginária e, portanto, tem que ser pensada no passado ou no futuro. É por isso que, quando nós no retiro estivemos a fazer a conversão da percepção em factos, as coisas são o que são agora, sem história. Toda a história é acrescentada pelo ego, pelo pensamento. Devia ser, não devia, é bom, é mau, é mais, é menos. Tudo tem uma história. Não pode haver percepção sem história, sem passado. Nunca podemos olhar para nada pelo ego, que não seja através da associação com o passado. Portanto, estamos sempre a ver o passado. Mas podemos, efetivamente, transformar algo agora, que está ali, deixar de ser visto com história agregada do passado e ver simplesmente o que é. E isso significa desmontar completamente e deixar partir toda a percepção que havia das coisas e que há. Esse exercício é maravilhoso. Desfaz tudo. Faz tudo lá. Mas é exatamente isto, é viver no agora. Agora, o que ele vai explicar é que não é nunca vivenciado apenas agora. o pecado. Não, em nenhum instante o corpo existe de forma alguma. Portanto, o corpo não existe, Sim. não é uma abstração. Ele é sempre lembrado ou antecipado, mas nunca vivenciado apenas agora. Claro. Apenas. Claro. Exatamente. Pois, portanto, a gente tem sempre a referência do corpo através de uma coisa que Passado. Passado ou daquilo que será. daquilo que ele pôs. Portanto, é tudo ilusão. Mas Acaba é, por que ser é ilusão. preciso ver que o passado é um segundo atrás, já é um passado. Pois. E um segundo à frente deste já é É o futuro. futuro, é o futuro. Portanto, quando estamos a falar de passado, não é assim um Claro. passado longínquo, um futuro que ainda há de vir daí a não sei quanto tempo. É tudo aquilo que não é agora. O instante que se está a viver. E, portanto, quando fala de passado, às vezes as pessoas projetam um bocadinho mais para um passado maior, mais gordo.
na verdade, o passado é há uns segundos atrás. Já. atrás. Qualquer segundo antes deste. E é tão difícil dizer qualquer segundo antes deste, porque quando dissemos isso, já este passou a ser passado. Pois, pois. Ok? Que nesta consciência nós não conseguimos realmente apanhar um instante com a medida de consciência do ego. Porque estamos tão metidos dentro do tempo, na ilusão do tempo, que toda a percepção de tempo está agarrada ao passado e ao futuro. Portanto, dificilmente conseguimos entrar no agora. No agora do instante, porque no agora estamos sempre, não é? Não é possível não estar no agora. Estamos no agora a viver o passado. Não estamos invitadas, mas Há momentos, sim, há momentos que a gente, é o que eu vai dizer, Não tem perde-se a cor, noção perde-se a completamente. noção. Mas saiu-se daquela rotina do cérebro passado e futuro. E naquele momento deixou de haver a sensação de que havia tempo, sequer, E corpo. e corpo. cor E portanto, é aí que nós sabemos que saltamos fora da dimensão da dualidade, não é? E do tempo e do espaço. e do piloto automático. E do piloto automático. Exatamente. Ok, então ela não tem atração agora. A dor no agora é impossível. No verdadeiro instante não há dor. Porque a dor só pode existir se houver passado. Porque a dor é uma memória. Claro, e tudo é uma memória, filha. Para ali, para aqui, tudo é uma memória. E no instante em que nós consciencializamos esse instante, não há dor. A dor necessita do passado para ser dor. Muito bem, toda a sua atração é imaginária, obviamente, porque é uma memória, e portanto tem que ser pensada no passado ou no futuro. Quem vem a seguir? É impossível aceitar um instante santo sem reservas, a não ser que por apenas um instante estejas disposto a não ver passado nem futuro. Não podes preparar para ele sem colocá-lo no futuro. A libertação te é dada no instante em que a desejas. Muitos passaram toda a vida em preparação e, de facto, atingiram os seus instantes de sucesso. Esse curso não pretende ensinar mais do que o que eles aprenderam no tempo, mas tem como objetivo economizar tempo. Podes estar tentando seguir uma estrada muito longa para a meta que aceitaste. É extremamente difícil atingir a expiação lutando contra o pecado. Isto é muito importante aqui. Um esforço enorme é gasto na tentativa de tornar-se santo, que é odiado e desprezado. Nem há necessidade de toda uma vida de contemplação e de longos períodos de meditação com o objetivo de desapegar-te do corpo. Todas essas tentativas, em última instância, terão sucesso devido a seu propósito. No entanto, os meios são tediosos e consomem toda a Não, que há uma grande quantidade. há uma grande quantidade de tempo, pois todos procuram a libertação no futuro a partir de um estado presente, indignidade e inadequação. Cara, vamos dissecar aqui um bocadinho isto. Nas freiras. É. Ok, então o que ele diz, de facto, continuamos aqui, que não podemos aceitar um instante santo sem reservas, a não ser que por um instante estejamos dispostos a não ver passado nem futuro. Isso significa, não ver passado e futuro, significa perder completamente a referência de quem somos. Tal como pensamos que somos. Porque a noção que temos de quem somos é uma noção memória. Não é? É uma noção de eu sou uma pessoa que nasceu ali, teve aquele pai, aquela mãe, fez isto, fez aquilo, tem uma filha, não tem filho, tem... Há um histórico. Senão, como é que nós pensamos sobre nós? A ideia que temos de nós é uma história. É a história do passado. Porque aquilo que nós somos não tem história. Não teria nem palavras para definir. Não teria nem conceitos para ser atribuídos. Porque estamos além de tudo isso. Certo? Portanto, para aceitarmos o instante santo, teremos de aceitar, nem que seja por um instante, a perda total de referências em relação ao corpo.
e a tudo o que está ligado ao corpo. Todas as histórias do corpo, todas as histórias de vida, toda a caracterização da nossa personalidade, toda a noção que temos de nós como nós, separado de outros, diferente de, não é? em relação com tudo isso, num determinado instante, precisa desaparecer. E é nesse instante que é dada a expiação, isto é dado o momento de libertação total. É preciso que, pelo menos, num instante, isso seja possível. Aliás, muitas vezes em meditação, há certas meditações que a pessoa pode atingir esses estados de completa abstração do tempo e do espaço. Não é? Mas lá está, tem que haver disponibilidade de, pelo menos num instante, abrirmos mão do passado e do futuro. E não é só da noção de tempo, é que tudo, para nós, está ligado ao passado e ao futuro. Não é só dizer, ok, não são horas, não quer saber se é tarde, se é cedo, agora não tenho horas. É muito mais do que isso. É quem sou eu, não sei. Não faço a mínima ideia. É perda completa de toda a história que nos define. É perda completa daquilo que os outros são, ou as coisas são, sem história. É a neutralização absoluta de tudo. Quando nós dizemos a eliminar o passado e o futuro, implica isto. Não é só, eu não me importo, se serem às 5 eu chego às 10, não tenho tempo. Para mim não há tempo. Isso é uma grande treta, muitas vezes. Não há treta, é uma treta porque chega às 10, porque o tempo não existe. Então como é que te chamas? Estou Ana. Então e o que é que fazes? Faço isto, aquilo, aquilo outro. Não tem tempo, não há tempo. Então como é que não há tempo? Se tem uma história no tempo, deve estar no tempo. Não é? Portanto, isto, ser congruente com estas coisas não é fácil, porque nós estamos habituados a ver as coisas só por um determinado ângulo. Não é? E de facto a unicidade é ver a vida por todos os ângulos. Um só ângulo que envolve todos. Não ver o passado e o futuro significa não ver o significado de nada do que existe, tal como nós o vemos. Nada. Seja paredes, tetos, chão, roupa, sapatos, mesas, cadeiras, casa, carro, cidade, planeta, galáxia. Nada significa nada. Tem que ser completamente nada. Isto é apagar o passado e o futuro. Já que tudo o que vemos é passado. Aliás, há uma lição que diz, eu só vejo o passado. Portanto, quando se fala em apagar o passado e o futuro, não é só não respeitar horários. Ok? Não é às 2, é às 3 ou às 4. Isso é uma flexibilização de horários. Não é eliminar o tempo. Faz sentido? O tempo para nós só tem a imagem que está eliminada, realmente como também pode ser. Exatamente. Quando estamos só... E aí também já não existe. Quem és? Não sei. É aquilo. Nada e tudo. Não há definição. Por isso é que não podemos usar conceitos para definir os outros, ou nós, ou o mundo. Porque todos só existem conceitos na dualidade. Fora da dualidade não há conceitos. E como tal, se não há conceitos, para o mundo dos conceitos não há nada. Para o mundo não dualista haverá muita coisa, mas não é nada daquilo que nós conhecemos. Okay? E nem vale a pena especular sobre isso, porque estamos a especular sobre um estado de consciência com uma mentalidade ainda de dualidade. Portanto, é filosófico só, é só para entretenimento. Isso tem que ser experiencial. Ok, não podes te preparar para ele, portanto, para o instante santo, sem colocá-lo no futuro. Pensas sempre que um dia eu vou conseguir, ou estou a fazer meditação e daqui a bocado, se eu conseguir não sei o quê, eu vou atingir. É sempre um estado futuro. Ok? É interessante, muito interessante o que ele diz a seguir. Portanto, a libertação te é dada no instante em que a desejas. Mas como a vemos no futuro, perdemos-la. Ok? Muitos passaram toda a vida em preparação e de facto atingiram os seus instantes de sucesso. Este curso não pretende ensinar mais do que o que eles aprenderam no tempo, mas tem como objetivo economizar tempo. Realmente, antigamente, era vidas inteiras fechadas em conventos, não é? Ou então
sei lá, as pessoas que vão para os altos da montanha, os meditadores. Monges. Alguns são monges, outros não eram monges, mas pronto. Mas que se dedicam a vida inteira ali à meditação contínua. Okay. Este curso não pretende ensinar mais do que o que eles aprenderam no tempo, porque demoraram meses, anos. Mas tem como objetivo economizar tempo. Podes estar tentando seguir uma estrada muito longa para a meta que aceitaste. E quase todos nós demoramos muito mais tempo, se calhar, do que aquilo que poderia ser, se percebêssemos melhor o que é que está em jogo. E o que está em jogo não é, como ele diz, lutar contra o que não é bom. Lutar contra o mal, lutar contra a fome, lutar contra isto, contra o pecado, contra não sei o quê. Porque é o que ele diz a seguir, quanto mais lutas, pior. A libertação, como ele sempre diz aqui no curso, é: não há passado, não há futuro, está tudo agora aqui, não precisas fazer nada, está aqui, é só isto. E abrir mão disso tudo, não é? Queremos sempre carregar um bocado connosco do passado, mesmo que achemos que não é? E com isso construir um futuro. E queremos juntar as duas coisas. Não é? E por isso é que a caminho é longo, porque estamos a querer fazer qualquer coisa, estou a tentar iluminar-me, ou chegar àquele ponto de iluminação ou de liberdade, mas é chegar àquele ponto, ok? Isto é uma coisa que vai demorar tempo, as coisas são difíceis, levam tempo. É o ego a pensar, não é? Portanto, imaginamos sempre a libertação no futuro, e no momento em que imaginamos no futuro, perdemos-la, porque ela é dada no momento em que é desejada. Mas nós viramos a consciência para o futuro. E, portanto, demora muito mais tempo, eventualmente, a encontrar no futuro esse momento. Porque acreditamos que demora tempo a chegar lá. E fazer a tal preparação que ele diz. Porque o propósito é o que é, e eventualmente chegaremos lá. Mas podemos fazer o mais rápido. Ok, então aqui diz: um esforço enorme é gasto na tentativa de tornar santo o que é odiado e desprezado. Isto é muito interessante. Porque nós passamos a vida a querer corrigir os outros porque eles precisam tanto. Coitadinhos, eu vou-lhes dar o curso em milagres para eles estudarem. Eu vou-lhes ler este bocado quando chegar a casa para eles abrirem a cabeça. É verdade. E no momento em que vemos alguém a precisar disto, já nos perdemos nós. Do instante santo e da possibilidade de tudo aquilo que é ao momento. Ok? E quem diz querer corrigir o marido, o filho, a mulher, será o gato, o cão, etc., diz o mundo inteiro, não é? Como é que as pessoas pensam assim? Como é que é possível que o Passo Coelho faça ou não faça? Como é que é possível que o outro diga ou que não diga? Estou a ver futebol. Como é que eles perdem um jogo Futebol. na seleção? Que horror! Aquilo é. Ok, pronto. Então, obviamente aí é mais difícil, demora mais tempo. Agora, o que é importante é um enorme esforço é gasto na tentativa de tornar santo o que é odiado e desprezado. Não, eu agora não vou julgar ninguém. Eles fazem mal, mas eu não julgo. Mas vejam bem, eles são pecadores, eles fazem mal, mas eu não julgo. Não é assim que fazemos? É absolutamente impossível. Contraditório. É contraditório, por isso eu já digo, pronto, eles são um bocado perdidos, mas eu agora não julgo ninguém, eles lá sabem. Mas eu não deixo de os considerar diferentes de mim e numa coisa diferente e num comportamento que eu não concordo, não é? Como tal, não é? Não é possível, nós temos de ter um esforço enorme para tornar santo uma coisa que odiamos, ou que rejeitamos, ou que criticamos ou censuramos. Isso não é possível. Nós nunca podemos perdoar um pecado. Porque o pecado é imperdoável. É uma mancha que fica. Eu perdoo, mas não esqueço. Não é o que dizemos muitas vezes? Sim, porque eu sei que me fizeram aquilo. Mas pronto, eu perdoo. Já não faz diferença. Se eu ainda nomeio isso, está cá. Não, mas já não me afeta, eu antes chorava, não sei o que, agora já não me choro, já estou em paz e tal. Ok? E o resto lá está. Se a pessoa nomeia, ainda lá está alguma coisa.
senão já não era, ainda tem memória disso. Já nem se lembrava, já nem existia no seu universo. Portanto, temos muitas. Pronto, estamos num caminho, não é? Mas esta transição leva muitos. Queremos ir para o altar, digamos, mas levamos um monte de orgulhos no bolso. E depois dizemos, não, eu agora já estou leve, mas levo os bolsos cheios de pedras ou de pedregulhos, que são as coisas que nós achamos que não queremos julgar, embora começamos logo por julgá-las. Não é possível de outra maneira. Então diz, nem há necessidade de toda uma vida de contemplação e de longos períodos de meditação. Como aqueles que dizem, agora já só quero sair do mundo, viver cá na minha vidinha e estar à parte das malandrices e de todas as coisas horríveis que existem no mundo. Com o objetivo de desapegar-se do corpo. Mas quanto mais a gente se quer desapegar do corpo, mais ele chama a atenção para nós. Nós temos. Nós temos. Sim, mas desapegar do corpo, pensando no corpo, é dar-lhe atenção. Eu quero me desapegar daquilo a que dou atenção. Isso é um bocado difícil. Ou então, punindo o corpo. Maltratando, como antes faziam. Ainda hoje fazem, como a Fátima, fazem. Sim, ainda hoje fazem isso. Todas essas tentativas, em última instância, terão sucesso devido ao seu propósito, porque há um propósito de ir além. Não é? No entanto, os meios são tediosos, e penosos no mínimo, e consomem uma grande quantidade de tempo, porque andamos sempre a correr atrás da bolha, não é? Pois todos procuram a libertação no futuro. A partir de um estado de presente indignidade e inadequação. Ora, se neste momento eu acho que as coisas não estão bem, eu já perdi a chance do abate, do instante santo. Mas depois daqui a bocadinho já me passa. A seguir eu vou tratar e tal. Portanto, mas isto está muito bem dito, que é, todos procuram a libertação no futuro, quer dizer, nunca é exatamente agora, a partir de um estado presente de indignidade e inadequação. Indignidade porque alguma coisa está a acontecer que não devia acontecer, e inadequação, eu podia ser melhor do que sou. E como tal, como é sempre passado para daqui a bocado ou para depois, demora muito mais tempo. Muito bem, quem vai ler a seguir? Você. O teu caminho será diferente, não em relação ao propósito, mas ao meio. Um relacionamento santo é um meio de ganhar tempo. Um instante passado, junto com o teu irmão, restaura o universo para ambos. Um instante passado, um instante santo. Não é só um instante qualquer, não é? Isto sim, um instante passado, junto com o teu irmão, restaura o universo para ambos. Okay. Mas é um instante santo. Passado com o teu irmão. Não está aí o santo, Mas é santo. mas é santo. Vós estáis preparados. Agora só precisam lembrar-vos de que não precisais fazer nada. Seria muito mais proveitoso agora apenas vos concentrares nisso do que considerar o que deverias fazer. Quando a paz chega afinal àqueles que combatem a tentação e lutam contra abandonar-se ao pecado, quando a luz chega afinal à mente entregue à contemplação, ou quando a meta é finalmente alcançada por qualquer um, ela vem sempre acompanhada de apenas uma conscientização feliz. Eu não preciso fazer nada. Isto para o ego é uma facada. Porque o corpo foi feito para fazer. Um corpo que não faz nada é preguiçoso, fica inerte, fica sem isto, bem. Mas nem é tanto a parte só do corpo fazer ou não fazer, é a mentalidade. É a mentalidade do fazer. Porque aqueles que não fazem são inúteis, não contribuem para nada. Enfim, é a mentalidade. Não vamos aqui discutir se devia ser assim ou se não devia ser assim. Isso depois é uma questão pessoal nossa. Mas o que eles todos acabam por perceber interiormente, quando chegam àquele ponto de verem além, não foi preciso fazer nada para isto, porque é
o momento, o instante santo é a porta de saída para esse momento de contemplação. Então, é assim, aquelas pessoas que nós vimos também na rua, que algumas delas quase todos os dias, ou pelo menos algumas delas quase todos os dias, que as pessoas não têm abrigos, não trabalham, não fazem nada, vivem da mendicidade, não é? Não se preocupam nem com o futuro, nem com o passado, nem com nada, porque dá a sensação que andam completamente alienados, não é? Não sei, dá a sensação que essas pessoas estão aqui um bocadinho neste tudo, não há passado, não há futuro, não há... É o agora, é o presente, não passa nada, não significa nada, não sei, dá a sensação que esse tipo de pessoas, não é? Que andam com essa forma de estar na vida, não é? Vivem um bocadinho assim. Se calhar muitos deles estão a fazer um caminho muito mais profundo e muito mais direto do que aqueles que vivem muito bem, com tudo certinho, com tudo muito bem, as contas pagas, as casinhas aquecidas ou refrescadas, os seus belos empregos ou as famílias. Não se pode julgar nada. Também não significa que a pessoa que tenha conforto não possa viver o instante santo, não tem nada a ver com as condições. Eu acho que as pessoas que vivem esses processos, muitos deles até é por querem viver assim. Sim, alguns sim. É um Desprendimento. É um desprendimento. Eles querem viver, querem experimentar a vida por essa ótica e não tem nada de mal. Sim, há muitos deles que não aceitam sequer trabalho, Não não querem. aceitam... Eles querem viver assim. É uma experiência deles, não é porque querem, coitadinhos, eu não queria isto, tenho que estar aqui. Porque hoje até já há tantos apoios e tantas coisas que já só dormem na rua se quiserem, não é? Já só passam fome se quiserem. Portanto, a questão é porque querem estar. É um caminho como outro qualquer. Assim como um monge pode ir lá para cima de uma montanha e ficar ali com as plantas e com as árvores ou com o céu e as nuvens, todos estão cá embaixo. Quer dizer, cada um tem caminhos diferentes, não podemos julgar. Eu conheço um grupo que faz um sábado por mês, vai distribuir roupa, comida, pronto, várias coisas. E acho que é E eles não precisam fazer nada, porque eles trazem tudo. Trazem a sim, cespinha, trazem a comida, trazem a roupinha. É tudo. Eles E não então precisam acho que fazer há um senhor, não sei se ele ainda é vivo, que está sempre à frente do cinema São Jorge. E houve um dia que uma pessoa do grupo que já o conhece muito bem, que lhe disse, não sei quantos, olha, se o nome do senhor, olha, diz aqui uma sopinha para comer. E eu disse, eu queria só comer, mas está quentinha, como lá, não preciso. Ele já não queria comer. Eu disse, estava à espera de partir, não é? E não precisava, e não quis comer a sopa. E não, estava bem, estava tranquilo. E a pessoa com... Mas o problema era da pessoa, não era dele. E ele fosse lá numa coisa cômica. Exatamente. Ela imaginou-se ali. Exatamente. E eu jamais estaria ali. Deus me livre, se eu estivesse, daí uma sopinha quente. Exatamente. Cada um está sempre a olhar para si, não é? Porque ela disse, mas estás revoltado? Ela perguntou, mas estás revoltado com alguma coisa? Não estou revoltado com nada. Claro, Estava super pacífico. Mas ela Deixa-me não queria. dizer. exatamente, deixa-me viver o meu caminho. Estou à espera do meu pai, ou coisa assim, gente. Estou à espera do meu pai, que o meu pai me leve, coisa assim. Pronto, o senhor estava super pacífico. Eu acho que estas pessoas estão a fazer um trabalho, não é? Para elas, estão a fazer o trabalho. Aliás, todos estamos a fazer um trabalho. Sim, mas... Uns mais conscientemente, outros menos conscientemente. Mas pronto. Então, íamos aqui no não preciso fazer nada. É preciso que se note que, cuidado, que os estudantes do curso em Milagres, sobretudo no início, quando não perceberam bem a filosofia toda, começam a pensar que afinal não têm que trabalhar, não têm que pagar contas, não têm que respeitar regras, nem consensos. Não é preciso fazer nada, não. Entram numa de hippies, não é? De deboche, não sei o quê. Ou então de preguiça absoluta ou de inércia. Não é isso que se pretende. Cada um encontra o caminho de maneiras diferentes. E o curso em Milagres não advoga que vamos todos para a rua esperar que o céu nos traga o prana, não é? Para a gente comer. E há comunidades onde as pessoas vivem assim.
Ok, mas então vão para essas comunidades. Isso não significa que todos nós tenhamos que fazer esse caminho. O que significa é que não é fugindo do mundo, não há necessidade de fugir do mundo, mas pode-se fazer, demora mais tempo. Não há necessidade de fugir do mundo, não há necessidade de renegar ou tentar santificar aquilo que nós consideramos odioso ou indigno, porque não é por aí. Pode não ser por aí, não precisamos de ir por aí, que é muito penoso, demora muito tempo e é sofrido. Não é? Estamos sempre a viver isso no futuro. O que ele aqui quer dizer é que eu não preciso fazer nada para aceder a esse estado de contemplação e de consciência, que é simplesmente permitir-se viver um instante sem passado e sem futuro. Okay? Independentemente de termos os nossos empregos, temos as nossas casas, as nossas famílias, as nossas coisas, porque na verdade depois a seguir vamos ver que podemos ter esses momentos e voltar à nossa vida normal, só que os nossos olhos já não veem as coisas da mesma maneira. É disso que se trata. É uma transcendência gradual, estando envolvido no mundo dos afazeres e da nossa vida normal. Portanto, o que ele diz aqui é: eu não preciso fazer nada para transcender o passado e o futuro neste preciso instante. Okay? Não é não preciso fazer nada para me alimentar, não é não preciso fazer nada para me vestir, não é não preciso fazer nada para andar de carro passando os sinais vermelhos e deixando as regras todas de lado. Não é no mundo da forma, é no mundo do conteúdo. Nesse mundo da conexão, em vez de pensarmos na conexão em termos de futuro, em termos de indignidade do que está a acontecer, em termos de querer santificar aquilo que não aceitamos, é simplesmente, não sei o que significa nada. É um momento de total entrega àquilo que nós sentimos que é. Okay? E entrega significa: não sei nada, não entendo nada, não sei onde estou nem para onde vou. É aquele aceitar dar o salto sem rede. Okay? Damos o salto alto do penhasco, esperando que haja uma rede lá embaixo para nos apanhar. É esse momento que nos dá a liberdade. Portanto, não tem a ver com fazer as nossas coisas do dia a dia, quando estamos no dia a dia, nos afazeres do mundo. Sim, mas isso não é, era isso que no nosso dia a dia, quando estamos a fazer as coisas, não é possível a gente viver esse instante. É difícil, não é possível, é difícil viver Eu só esse pego um instante. instante com um irmão. Sim, mas a pessoa, quando nesses momentos está tão absorvida com Já só tanta quero um coisa, não é? instante. Ser um segundo. Há de haver um instante. Fazer um olhar para uma pessoa. Há de haver um instante em que a pessoa consegue abstrair-se de tudo o que é. É o quê? Nada é. Com o outro. E isto é cada vez mais interessante quanto mais o outro nos desafia. Né? É nesse instante que eu não sei, é perder completamente qualquer julgamento sobre o outro, sobre nós. Naquele instante, e é isso que vai abrir os momentos de acesso à contemplação máxima. Ok? Pode acontecer só num instante, como ele diz que sim, ou podemos ter vários pequenos instantes até que conseguimos manter a sustentabilidade desse instante. Não sei, se depois depende também de cada um. Vamos continuar o texto. Não vai significar muita coisa. E basta isso, não tem a ver com o fazer no mundo, tem a ver com o fazer aqui dentro. E agora, quem é que vai ler a seguir? É a Dália ou a Conceição? Está aqui a libertação final, que cada um algum dia achará em seu próprio caminho, em seu próprio momento. Não precisas desse tempo. O tempo foi economizado por aqui, tu e o teu irmão estão juntos. Esse é o meio especial que esse curso está usando para te fazer ganhar tempo. Não estás fazendo uso do curso se insistes em usar meios que serviram bem a outro, negligenciando aquilo que foi feito para ti. Ganha tempo para mim através dessa única preparação e pratica
não fazendo nenhuma outra coisa. Eu não preciso fazer nada. É uma afirmação de fidelidade, uma lealdade verdadeiramente sem divisão. Acredita nisso por apenas um instante e realizarás mais do que é dado a um século de contemplação ou de luta contra a tentação. É a lei da transcendência. Não da luta. A grande diferença entre a luta e a transcendência é que a luta é esforçada, doída, sofrida, tem um passado e tem um futuro. A transcendência é direto. Não tem passado, não tem futuro e é uma brecha quase, é uma abertura num tempo. É como se fosse uma porta de saída, e a pessoa vai para uma outra dimensão naquele instante. E o que ele diz é que esse momento acontece quando entre nós, portanto, eu e um irmão, uma outra pessoa, eu consigo ver-me a mim e ao outro como um único ser, sem passado e sem futuro. Numa total ausência de referências de passado e de futuro. E nesse momento em que eu consigo fazer isso interiormente, mentalmente, eu acedi a um momento de transcendência. Estão a perceber a diferença? Podemos fazer isso o caminho através do sofrimento, com o futuro, com o passado, com luta, com esforço, com... Pronto. Mas com sacrifício. Mas é isso que ele diz, podes fazer. O facto disso ter funcionado para alguns não significa que seja aquilo que te é oferecido aqui, porque aqui foi feito algo para ti diretamente, para que possas transcender num instante aquilo que te é dado, para transcenderes. E portanto é o que ele diz, em vez de te ocupares com outras coisas, faz disto o teu grande propósito, ocupaste de criar instantes santos dentro de ti. E não precisas de estar em frente do teu irmão. Basta que tu penses no teu irmão, em conexão com ele, tu consegues um instante. Ou podes estar ao pé do teu irmão. Ficou claro a diferença? Agora, e neste momento em que nós estamos com um irmão e queremos fazer o tal instante santo, esse é o momento em que todas as coisas poderão vir ao de cima e são alquimizadas ou desfeitas naquele instante, de total abertura a ele não é inocente e eu não sou inocente. Só existe inocência. A fronteira entre um e outro desaparece. Quando esse momento ocorre, há uma unificação total, uma fusão entre aquilo que parecia ser dois seres, passa a ser um ser. E a inocência vive na natureza, na essência desse ser. Mas isso não tem que acontecer em ambos? Não. Basta ser um só? O outro é eu, portanto, se eu estou, o outro está lá. Não sei, Ele o outro deixou de consciente, existir. ele não é consciente. O outro deixou de existir para nós. Passa a ser uma coisa Cada um faz o caminho por si e não precisa do outro para fazer. Precisa do outro para olhar para ele e perceber-se nele como parte do mesmo, como sendo o mesmo. Precisa disso. Mas não precisa que o outro aprove, concorde ou acompanhe. Agora, a questão é que realmente isto implica todo e qualquer julgamento sobre a outra pessoa ou sobre nós. Porque podemos dizer, pronto, eu agora não julgo. Mas eu de facto também fico sempre aborrecida, não devia ficar tão aborrecida. Eu já sei que estas coisas não são para julgar, porque é que eu fico assim. Pronto. Agora para a próxima vez, não quero pensar nisso, não. Mas ele não tem culpa, coitado, pronto. Ele não tem culpa, coitado, está toda ferrada aí. Ok? Pronto. Sempre que eu tenho um julgamento do outro, o facto de eu achar que existe um outro, já estou em separação. Mas isso acaba o pensamento, não é? Totalmente. Dualista. Há outro pensamento que a gente não sabe qual é. São os pensamentos que eu temos com obviamente. Deus, que são os pensamentos que ela tem. Aí falando do corpo.
Estás a ver? Pois, é unificado, é pensamento unificado, não é? E nós não fazemos ideia como é, nem vale a pena especular. Porque não é certamente com estas referências, porque os pensamentos dualistas têm características próprias, não é? Não dualista, temos que os lembrar quando chegamos a esses momentos em que conseguimos aceder diretamente a esse universo. Mas como é que se pratica? É exatamente isso. Você tem outra pessoa à sua frente ou na sua mente e começa a anular tudo o que vê. Não sei o que isto significa. Não sei o que isto significa, eu não faço a mínima ideia. Não existe outra pessoa, existo eu. E eu deixo de existir porque o eu, para haver um eu, tem que haver um tu. Isto vai aos bocadinhos, vamos treinando. Não é? Primeiro não há o tu, depois. Sim, mas deixa de haver o tu primeiro, provavelmente. Depois, mas se não há tu, também não há eu. Então, se não há eu nem há tu, há. É prática, é o que ele diz. O que tens que fazer é praticar isso, não é andar anos e anos a lutar contra aquilo que devia ser bem feito, aquilo que está horroroso, a santificar coisas que para ti são odiosas e que não são aceitáveis, a ver os outros que são os bons e quais são os maus e quais são as agruras e as dificuldades. Isso tudo é tudo neutro. E é uma perca de tempo, lá está. E esforço. O que isto significa é uma coisa que Mas também seleciona muita coisa também, não é? Seleciona? Sim, de alguma forma. Ok. Não percebi. De alguma forma, quando começamos a ter essa postura, é uma postura na vida, não é? Uma maneira de estar. Sim, não é? simplificar a nossa vida, sem Sim. dúvida, claro. Eu não tenho que julgar nada, não quero saber. É o que é. É o que é. Menos Agora, preocupações, cuidado com o é o que é, porque também podemos cair na apatia, do virar a cara e não querer olhar. Esta entrega ao que é, não é tanto aquilo que parece muitas vezes, que é, pronto, não quer saber de nada. É de facto olhar para a coisa, deixar vir o que vem e neutralizar. Porque se não neutralizarmos o que vem e reprimirmos, podemos virar a cara para o lado e dizer, pronto, não quer saber de nada, agora lá dentro ficou. É um discurso externo. Agora, é preciso realmente olhar, deixar vir o que vem Aceitar e e desmontar. montar. Isso é Exatamente. Porque se nós não olharmos, aliás, a fórmula é eu sei que isto é meu, isso é a última parte, eu não sei o que isto significa. Na iniciação ao curso em milagres, eu ponho lá as 3 coisinhas. Portanto, isto é meu, quer dizer, isto tem a ver comigo. Senão não fazia parte da minha realidade. Exatamente. Isto tem a ver comigo. Ok? Eu não honro isto, não sei o que significa. Portanto, a pessoa tem que... é um ato de consciência, de livre-arbítrio e de auto-perdão. É olhar de frente e aceitar. E depois, então, neutralizar. Não é, isso é chato, eu não quero. É olhar para o lado. Também tem que observar, não é? Observar, tomar consciência. Ok? E depois, não sei o que significa. E enquanto houver um outro, temos trabalho a fazer. Ainda há o outro. É claro que fisicamente os nossos olhos veem um corpo, mas aquilo que sentimos é que não está ali um corpo estranho. Não está ali nem um corpo estranho, nem o dele, nem o meu. Estamos? E o estamos passou a ser está-se. Isto é difícil de pôr em palavras, porque são estados que são experienciais e a pessoa vai treinando e vai sentindo. Isso vai acontecendo aos poucos, na medida da nossa disponibilidade. Agora, é a neutralização completa. Tudo. Mais do que fizemos no retiro. Porque tem que chegar ao ponto em que tudo é e nada é. Porque não há forma, não há uma forma específica, não há um princípio, um meio e um fim.
há uma completa evasão das regras do espaço e do tempo. Vamos continuar? Já estamos em contemplação a caminho do instante santo. Ora, quem é que vem seguir? É a Dália, não é? Ou a Dália já leu? Ah, leu, acabou. Então é exercício outra vez. Fazer qualquer coisa envolve o corpo. Se reconheces que não precisas de fazer nada, terás retirado o valor do corpo da tua mente. Aqui está a porta aberta e rápida, através da qual deslizas por séculos de esforço e escapas do tempo. Esse é o caminho no qual o pecado perde toda a atração agora mesmo. Pois aqui o tempo é negado e o passado e o futuro se vão. Quem nada precisa fazer não necessita do tempo. Fazer nada é descansar e fazer um lugar dentro de ti onde a atividade do corpo deixa de exigir atenção. A esse lugar o Espírito Santo vem e lá habita. Ele permanecerá quando tu te esqueceres e quando as atividades do corpo voltarem a ocupar a tua mente consciente. Portanto, isto é um estado interno, mental, consciência. Não tem a ver com as atividades do dia a dia. Tem a ver com um momento de transcendência que desenvolvemos através da nossa postura, da nossa mente, do trabalho de consciência. Usando um catalisador, e por isso que ele diz que neste curso a diferença entre isto e muitos caminhos que foram hipnosos antes disto é que isto é feito através da relação com outra pessoa. Usando uma ou outra pessoa, tu podes fazer esta transcendência, em vez de andares a punir-te, ou a punir, ou a criticar, ou a santificar, ou a atacar o teu corpo, ou fazer seja lá o que for. Só precisas de uma pessoa para transcender o teu sentido de separação, no fundo. É o sentido de separação. Eu aqui e o outro ali. Eu penso desta maneira, o outro pensa daquela. Eu gosto disto, ele gosta daquilo. Entre mim e ti há uma diferença de isto. Aliás, é muito fácil. Se nós quisermos fazer um exercício para vermos o quão separados nos sentimos de tudo e todos, pensemos nas pessoas de quem mais amamos, ou as pessoas que mais admiramos e gostamos, e dizemos, o que é que me diferencia desta pessoa? Como é que eu sei que eu sou eu e essa pessoa é essa pessoa? Onde é que eu acabo e começa essa pessoa? Onde é que essa pessoa acaba e começo eu? Verdadeiramente. É um exercício bom. Eu sou mulher, ele é homem. É uma diferença, por exemplo. Ou eu sou nova, ela é velha. Ou eu sou enfermeira, ela é médica. Ou eu gosto de azul, ela gosta de verde. Enquanto isso é tudo aquilo que nos separa. Porque nós vivemos na separação da forma. E como a forma domina a nossa mentalidade, o conteúdo passa despercebido e não é usado, não se toma em consideração. O mundo ego é o mundo da forma. E, portanto, é na forma que eu me distingo e me diferencio. Porque eu sou mulher e o outro é homem, ou porque sou nova, ou porque tenho mais bulbas ou menos bulbas, ou o nariz assim, ou a perna assada. Pronto. É o mundo do corpo e o mundo da diferenciação da forma que é o corpo. Aqui o que nós estamos a fazer é a trespassar ou a transcender a diferença na forma para encontrar completa transcendência da sensação de separação ou da consciência de separação no conteúdo, na essência. Porque, obviamente, mesmo assim, com a mente iluminada, existem corpos. E a pessoa vê corpos, identifica corpos, não vai contra as coisas porque não as vê. Não é disso que estávamos a falar. É que, enquanto que o ego faz do seu foco o corpo,
os corpos, as distâncias entre os corpos e as características dos corpos, aqui tudo isso desaparece quando vamos diretamente ao conteúdo, à essência. Essência à essência. E quando isso acontece, o foco é tão grande aí que esbate completamente na consciência os contornos da parte física ou das diferenças físicas. E isso é que é a transcendência. Quer dizer, através do conteúdo da ligação ao nível da essência, tudo o resto se desativa. A única razão pela qual os nossos corpos parecem reais e verdadeiros é pela atenção contínua que lhe damos. Em última análise, se nós fôssemos deixados, uma pessoa fosse deixada anos e anos e anos sozinha num sítio, sem ser vista por ninguém, nem se poder ver a si próprio, não pudesse refletir a sua imagem, eventualmente começava a decompor-se e a desaparecer. Eventualmente. Tem que haver um processo de reconhecimento contínuo para fazer a sustentação da agregação toda dos átomos numa forma densa. E a densificação só é possível manter-se se houver reconhecimento contínuo. Isso acontece também nas formas físicas. Já viram o que é que acontece a uma casa abandonada? Uma casa abandonada há 20 anos. O que é que acontece? Começa a ruir. Mas não devia. Ninguém está a estragar, ninguém está a fazer nada. Está fechadinha. Devia estar preservada. Desfaz-se em pó. Porque é a desagregação dos átomos. Por falta de reafirmação da observação. E o mesmo acontece aos nossos corpos, ou qualquer coisa. Neste caso da transcendência, isto é um processo acelerado. Isto é, a pessoa conscientemente faz o trabalho de transcendência e ao fazer o trabalho de transcendência desfoca completamente a reafirmação física. É claro que o outro não se desfaz, porque existem muitos outros corpos a dar-lhe, mas poderia desfazer-se os dois se não houvesse mais nada. Aliás, provavelmente foi uma das coisas que aconteceu com a transfiguração de Jesus, em que o seu corpo tornou-se só luz, porque nós somos só energia, portanto, se deixar de haver um reafirmar da noção de corpo, eventualmente toda aquela energia que está condensada numa determinada densidade que é percebida por nós como algo físico, não é? com toque e com a sensibilidade que os nossos sentidos têm para captar essa forma, se isso deixasse, se for completamente perdida naquele instante a noção de reafirmação desse corpo, eventualmente é suficiente para o corpo todo se desintegrar em luz. E a consciência pode reintegrar outra vez, voltando ao corpo. Estes são outros 500, não é? Esse é o processo de materialização e desmaterialização. Exatamente. Mas isso é o que acontece, o processo de desmaterialização acontece a toda a hora, e de materialização. As coisas acontecem por ação humana, não é? Materializa-se. E também se desmoronam com o tempo, também há o processo de desmaterialização. Tudo neste universo, ora está assim, ora está-se a desfazer, ora está a fazer, ora está a desfazer. É o universo do aparente, do temporário, não é? Em que as coisas vêm para fazer uma experiência e depois, porque nada é físico, nada é. Por isso é que ele diz que o corpo não existe de forma alguma. No sentido que o curso em Milagres considera que existir é uma coisa que é permanente, eterna e ilimitada. E portanto o corpo não é uma coisa dessas, como tal não é algo que tenha sustentabilidade própria para se manter o resto da vida. O resto da eternidade. Mas estas coisas assim parece ser mais difícil de entender, não é difícil, mas pelo contrário, mais fácil de entender outras coisas. Por exemplo, já uma vez ouvi um líder espiritual budista a dizer que ele vai à Terra pura e volta. Vai lá e volta.
Portanto, ou seja, desmaterializa-se, vai lá e materializa-se. Ele não vai, ele já está aqui tudo. Não há distância. Pois, não há Ele tempo, diz não há que vai, distância. ele Sim, diz que mas vai porque sim, é a nossa linguagem, mas sim, provavelmente não há nenhum sítio onde ir. Ele muda de faixa. Exatamente. Muda de faixa. É tal Consciência. história, materializa, desmaterializa, não é? É porque no mesmo lugar, no mesmo espaço, estão todas as dimensões. Isto para nós é tipo, como é que é possível? Hã? Portanto, é só uma questão de mudar aqui o canal e entra noutro canal. É um bocadinho. Olha, ontem estive a ver um bocado o Harry Potter. Estava a dar na televisão e fiquei entusiasmada a ver lá umas coisas. Mas de facto, aquilo também me fez pensar. Aquilo é mudança de canal. De facto, a gente passa por uma parede e de repente, ou de uma coluna da estação e entra noutro sítio onde já há um comboio à nossa espera e não sei o quê. São universos paralelos. A ideia dos universos paralelos. Não é? Aquele livro que eu escrevi para miúdos também aborda a ideia do universo paralelo. Que há muitos universos no mesmo sítio. É uma questão de ter olhos para os ver. E assim é. E, aliás, os milagres funcionam assim. É que no mesmo, e os cientistas já vão dizer, no mesmo tempo existem milhares de hipóteses. Nós colapsamos uma com a consciência onde estamos. Mas podemos colapsar outra e outra e outra e outra e outra e outra. Porque existem todas. No mesmo sítio, no mesmo espaço. São as bolas do outro do irmão. Sim, as bolas. É a cena das bolas. É. Portanto, quer dizer, o que nós pensamos que sabemos e a noção de que temos da realidade é muito relativa a uma bolinha específica. A pessoa vai ficando ali a olhar e todos a pensar hipóteses são Sempre a muitas, mesma não é? bola, sempre a mesma. As hipóteses são muitas, não é? são infinitas. Uhum. Portanto, a pessoa pode ser, e os milagres são baseados nisso. Mudas a mente, muda a realidade, que entras noutra realidade. E existem infinitas porque no momento em que interagimos com alguma coisa, existem N possibilidades dessa interação acontecer. Ou de não acontecer sequer, não ser por ali, não ser aquela interação. O Matrix é baseado nisso. Quando eu fui ao Matrix, a primeira coisa que eu fiquei, como é que é possível? Isto é só no curso em milagres. Eu estou a ver a acontecer aqui uma coisa que eu só lia no curso em milagres, que é a mudança de realidades, assim. Quer dizer, é o milagre, é a mudança. Quer dizer, eles, por exemplo, um deles era capaz de uma pessoa ter o pé partido e eles faziam a pergunta ao corpo: como seria se estivéssemos numa realidade com os dois dedos, não é? Lá passam a onda energética e diz: como seria se este pé nunca tivesse partido? Como seria? E o pé de repente é assim. E deixou de estar partido. Isso é uma coisa. Um motor um carro sem gasolina. Ok, eu quero fazer voltar o tempo a 5 minutos antes da gasolina acabar. Para me dar tempo de eu chegar da gasolina. E o carro pega, anda e vai. Mas Isso é filme. Não é filme, nada. Estava a acontecer. Qual filme? Então, que é uma formação que ele dá. Aqui foi a primeira formação que Mas isso ele tem dá. a Vai ver vir com do a Matrix, abertura. depois ela está a falar de Matrix. Se não houver, por isso, A só é abertura, curado se nós quem conseguimos quer aceitar ser curado, a realidade, não é? a mudança de realidade, é por isso que os milagres aqui também são uma mudança de realidade. Isto é, como é que eu digo, eu não sei o que isto significa, não sei o que significa e de repente a coisa muda. Como é que é possível que a pessoa estava a fazer não sei o quê e de repente deixou de estar e já não é mais nada e não sei o quê? É exatamente igual. Agora, a questão é até que ponto nós conseguimos conviver com esse poder. Que é o poder natural, não é? Mas que, por outro lado, espera aí, então isto não é assim. Então, o mundo não é só um, não, são milhões e nenhum ao mesmo tempo. Porque entram e saem de expressão. Porque é tudo virtual. Ora, isto não parece nada virtual para nós, não é verdade? Mas é virtual, isto depois não é nada. Na hora do milagre isto não existe. Nem nunca existiu. Naquela realidade aquilo nunca existiu. Aliás, o Hampton, uma vez, num dos DVDs que eu vi dele, ele dizia que muitos alunos deles faziam coisas mirabolantes. Quem tinha pachorra para andar lá naqueles exercícios todos e mudar a mente daquelas maneiras que ele faz. Mas o Joe Dispenza vem de lá.
havia alguns que faziam coisas espetaculares. Então ele dizia, imaginem que vocês querem uma quinta enorme, uma quinta com e que gostavam era da quinta naquela zona. Mas ali não há nada para vender, e aquilo está tudo, não sei o que e tal. Não se preocupem, vocês criam a realidade lá com os métodos que eu ensinava. E quando for a hora de vocês estarem prontos, ali vai existir a vossa propriedade. E então dizia um aluno, mas como é que pode ser? Depois, aquilo tem que ter um histórico, não é? A propriedade foi comprada quando, como e tal, sim. E vai lá estar escrito que a propriedade, e vai existir um papel em que a propriedade foi comprada pelos teus pais, ou por ti, ou seja por que for, no ano tal, não sei o quê, e nessa realidade sempre foi assim. É só uma questão de tu colapsares essa realidade. E nessa realidade, tudo existiu assim. Até mas já lá está. Não, estas casas e estas propriedades só existem assim, nesta realidade. Na outra, não existe assim. E tu mudas a tua vida para outra mudar a realidade. percepção. Mudar a realidade interna. Só te compete fazer o trabalho. E o universo, a vida, automaticamente altera-se. Porque tu és aquele que fez a varinha de condão e dizes qual é a realidade que queres colapsar. Ou trazer à existência, no fundo é isso que quer dizer. Portanto, as realidades entram e saem. Se consegue Expressão. fazer as coisas, não é? E no fundo, um curso em milagres é um curso nisso. É um curso nisso. E o outro ali fazem coisas espetaculares. Depois a questão é a pessoa sustentar essa mudança. Porque eu vi ele fazer coisas absolutamente fenomenais, mas depois as pessoas saem dali e o cérebro ainda volta. E depois perdem outra vez os benefícios. Não são capazes de ter a sustentabilidade. Agora, que é possível fazer, sim. E também os milagres é a mesma coisa aqui no curso de milagres. A gente pode fazer uma coisa acontecer, mas se a pessoa continuar no outra vez, volta à realidade onde estava, não é? Pode voltar perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Porque aqui a questão é depois a sustentabilidade, porque assim, mesmo estas realidades que parecem ser a nossa realidade, são realidades que são sustentadas por nós. Desde crianças vamos aprendendo a viver dentro de determinada onda, okay? De consciência. E portanto vamos reafirmando e vamos aprendendo, somos reafirmados e reafirmamos constantemente. Okay? E existem, portanto, muitas referências sobre essa realidade que nós vamos reafirmando e sendo reafirmados pelos outros. Quando de repente queremos mudar toda essa perspectiva, às vezes demora mais tempo a gente conseguir adaptar-se a uma outra realidade e a sustentá-la, porque as realidades, como não são reais, são imaginárias. Isto não sei se devia estar a ser gravado. Tem cá alguém pôr-me Júlio de Matos. Não sei se vou pôr isto no ar. Mas, como as realidades não são verdadeiras, não são reais, não são de pedra e cal, são de pedra e cal imaginário, mas não são fixas, eternas e limitadas, hoje estão, amanhã não estão, ou daqui a bocadinho esta realidade já não é a mesma, é outra. Do que aquela que seria se não tivéssemos feito nenhuma mudança, ou se não tivéssemos ouvido determinada coisa. Nós estamos sempre a entrar e sair de realidades diferentes. Porque cada realidade tem um passado e um futuro. E no momento em que nós fazemos uma mudança num determinado instante, é como se fosse como é que se chama aquilo que há nos barcos? O leme. O leme. Faz a viragem. E nós nem nos apercebemos, porque fizemos aquilo que fez-nos sentido e automaticamente, quando fez sentido, mudámos de outra realidade. Continua tudo igual, mas aquelas coisas que têm a ver com a minha mudança já mudaram. Já não mudaram, já são outras. E nós colapsamos a possibilidade que existe, onde se enquadra esta mudança que nós fizemos. Mas se não houver sustentabilidade, a muleta pode voltar ali, ou andar assim. Ou seja, Até termos maior suporte.
há pessoas mais criativas e com uma fantasia, com imaginação, não é? De alguma forma ajuda nesse processo, não é? Agora a pessoa que se baseia muito no real, entre aspas, não é? Naquilo que vê e que Tem que apalpa. fazer este tipo de exercícios. Eu não sei o que significa. E praticando, até que a mente começa a ficar mais e mais solta das referências fixas. Não é por acaso que estas lições estão todas programadas para ir preparando a mente do estudante para permitir que isto comece a ser natural. Aos poucos, na medida que a pessoa consegue processar. Porque o seu sentido de realidade é tão coeso em termos daquilo que é expectável e tão limitado àquelas balizas, que mudar isto pode ser uma coisa complicada. Eu lembro, já contei aqui, eu acho, um cliente que eu tive uma vez na oficina do alquimista, quando eu estava lá a dar uma iniciação ao estudo do curso em milagres. Estava lá um senhor que era marido de uma senhora que estava lá também, e ela tinha insistido que ele fosse, já era a segunda vez que ela ia, e disse, não, tens que ir e tal. Mas o senhor não conhecia sequer estas coisas, portanto, e fizemos o exercício, portanto, à volta deste exercício da naturalização, e pronto, ele foi-se embora e tal, achou o que achou, não importa, e no dia seguinte teve um problema enorme no trabalho dele. Aqueles que não têm saída, isto vai dar a barraca da grossa, e depois de estudarem tudo, não há saída, e ele naquela aflição pensa, aquela maluca teve lá para ontem a dizer aquelas coisas, pá. Ele disse mesmo assim, eu vou experimentar, vou à casa de banho e vou fazer, perdido por 100, perdido por 1000, tipo, quer cá saber. E lá faz o exercício, não sei o que isto significa, não sei o quê. Não é que passado 10 minutos, a quarto de hora, surge uma situação que todos ficam, Ou ele apanhou um susto e disse, eu não disse a ninguém. Porque eles iam pensar que ele era maluco. Despediam-me, ou achavam que eu era doido ou bruxo. Mas o que é um facto é que aquela porcaria toda se desembaralhou assim. E ninguém sabe até hoje como é que aquilo aconteceu. Ok? Ele apanhou um medo tão grande que disse, nunca mais lá vou. Esta gente é maluca. Deu muito jeito. Ele próprio confessou, olha, isto deu muito jeito, mas eu não consigo lidar com isto. Eu preciso perceber isto, não é percebível, eu não consigo. Passou ficou um bocadinho passado. Mas, exatamente, e é normal, quer dizer, agora, na medida em que nós nos habituamos, depois é tão divertido. Olha, eu não faço a mínima ideia, mas vai haver uma solução fantástica. Eu acho que também já dou por mim a dizer, é o que é. Quer dizer, e acontece. Portanto, é também a prática e a familiaridade. Lembra-se que logo a primeira lição diz, eu não sei eu não sei o que isto significa. Não. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. E tem que começar logo assim. Porque, de facto, se eu der um significado, eu reafirmo. Não consegui perceber nada, Isabel. Pois, eu sei. Lembra-se no IPJ? Ai, ó Isabel, mas então quer dizer que... Então, você também é o IPJ. Mas então quer dizer Eu ainda que... fui à oficina Você ainda foi? do alquimista. Eu também. Eu ainda Isto foi fui depois do IPJ. A oficina... Não, a oficina de foi óculos foi antes do Foi IPJ. antes, foi. Isabel começou lá. Foi. Meu Deus. Sim. Eu ia Pois, que andava Rita mesmo. Quem é que me indicou foi a Isabel Teles. Isabel Teles, brasileira. sim. E Ela ela fez disse, uma e iniciação. eu um dia abro a televisão e vejo a Isabel. Sim, é ela! Que me ia falar para mim. Ai, ela vai logo. Mas depois fui logo. Eu fazia várias vezes iniciações lá. Mas pronto, quer dizer, é assim. Isto é todo um processo de desmontagem. É mesmo de desmontagem. Porque não é possível mudarmos sem desmontar. Porque aquilo que nós temos na nossa mente só permite este tipo de realidade. Não é possível outra coisa. Aquilo que o Joe Dispenza faz é levar as pessoas a um estado de bastante profundo, onde é possível fazer a sensibilização para a mudança de realidade. Alguns conseguem, outros não, têm que repetir, como todos nós. Até conseguirem, mas há pessoas que fazem curas espetaculares, absolutamente incuráveis e ao fim de umas quantas sessões daquelas, curou tudo. Porquê? Porque acederam a outra realidade onde isso nunca aconteceu. Coisas ditas absolutamente incuráveis.
Mas tem permitem muito. que isso aconteça, não é? Claro, mas é num estado alterado de consciência muito profundo, onde é possível mexer ali nos cordelinhos. Agora, lá está, é preciso que a pessoa faça a experiência, porque ninguém pode fazer isto por nós. Quando o Matrix, o terapeuta pode fazer, mas depois se o outro não tiver sustentabilidade. Agora, que é uma grande experiência, ver aquilo acontecer é giríssimo. Bom, vamos continuar. Estávamos no 7, agora o 8. No entanto, sempre haverá esse lugar de descanso para o qual podes retornar. E estarás mais ciente deste centro de quietude, no meio da tempestade, do que de toda a tua atividade furiosa que ela desencadeia. Esse centro de quietude, no qual tu nada fazes, permanecerá contigo, dando-te repouso em meio de todas as tarefas trabalhosas às quais fores enviado. Pois a partir deste centro serás dirigido quanto ao modo como deves usar o teu corpo sem pecado. Sem pecado é sem passado e sem futuro. É esse centro do qual o corpo está ausente que o manterá assim na tua consciência. Portanto, à medida que vamos criando essa referência desse espaço de serenidade e de total evasão do espaço-tempo, à medida que vamos reafirmando esse espaço também na nossa consciência, mais ele fica presente em nós nos momentos em que é preciso. É como tudo. É tudo igual. Agora, é realmente uma grande diferença entre o não fazer nada neste contexto e o não fazer nada, deixa a vida rolar, não faço nada. Não tem nada a ver com a forma. Tem a ver com a consciência. Okay? E é aqui que muitas pessoas, muitos estudantes, tropeçam. Porque começam a pensar, então afinal eu não devia fazer nada. Então não devia fazer nada. Também é um facto que a pessoa que esteja num estado santo não precisa de facto também fazer nada fisicamente para que aconteçam coisas. Mas tem que conviver e usar o corpo e mexer-se e ir e vir e aquilo que faz não lhe parece que quer fazer. Vai participando, vai se desfrutando, não é o fazer coisas e Vai ter ver os que milagres fazer. a acontecer. Sim, quer dizer, obviamente somos agentes de catalisação dessas possibilidades, não é? Agora, a força de fazer acontecer, a força ou a capacidade de trazer essas realidades à consciência não vem de facto do corpo. Vem da intenção. Daqui. Agora, obviamente isto é tudo um aprendizado, por isso é que isto é um curso em milagres, um curso em mudanças de realidades instantâneas. Percepção o que é um milagre? É uma mudança repentina de percepção. Se mudarmos a percepção, mudamos o nosso leme. Já estamos a ver outra coisa, já não é mais a mesma. Mudamos de realidade, é um universo paralelo, uma realidade paralela, como quiserem chamar. Nós estamos constantemente a mudar de realidades. Não percebemos isso. Porque achamos que o até que mudou. Ou achamos que tivemos sorte e aconteceu não sei o quê. Ou tivemos azar e vê lá tu, aconteceu aquilo e eu não estava nada, não pensei nada que aquilo podia acontecer. Vamos ter para fazer. Agora, mesmo assim, há muita consistência entre este tipo de realidades. Não há muitas diferenças. Quando a diferença é muito grande, há grandes momentos de consciência que se abrem. Porque, como as pessoas que têm, por exemplo, grandes acidentes, ou que têm grandes riscos de vida, passam por grandes situações muito traumáticas, e naquele período eles veem a vida toda e há uma mudança enorme, interior, que os faz transcender a história que tinham e ver outra coisa que é outra realidade. Já não voltam nunca mais para o sítio onde estavam, porque já acordaram para essa outra possibilidade. E quando voltam já não vêm, quando voltam. Quando aquilo acaba, que às vezes é frações de segundos, já não voltam mais iguais. Mudaram a sua dieta e pronto. Anitta Borjani, chegou a ver. Mandei-lhe aquela coisa da Anitta Borjani. Sim. Uma mudança repentina de percepção. Exatamente.
Portanto, muitas pessoas passam por isso e até pessoas comuns que têm uma situação complicada na vida ou uma doença que lhes promete eventualmente a morte ou coisa parecida e de repente aquilo tudo se recompõe e a pessoa nunca mais pensa a vida de outra maneira. Mudou o lema, a agulheta, que quiserem chamar, e agora a vida é outra. Já não conseguem mais voltar àquela. E são capazes de olhar para as mesmas coisas e vê-las de maneiras diferentes. São capazes de entrar nas mesmas ruas e sentirem-se diferentes e falarem com as mesmas pessoas e já não são as mesmas pessoas para elas, nem elas reagem da mesma maneira. É uma mudança de realidade. O que acontece é que nós pensamos que os outros mudaram, muitas vezes. Ou tivemos sorte, ou azar, ou tantas explicações. Pronto, não sabemos como é que vamos de enquadrar aquilo. Mas, na verdade, é uma mudança de realidade. Porque cada realidade é o que é. Nós E nós não podemos mudar. Isso também pode acontecer. Nós, por exemplo, não, é como se não existisse para trás uma vida que foi, quando mudamos, quase que temos passado esquecemos também do passado mudou. O passado E mudou. contam Quando as as pessoas histórias fazem isso, assim, já há um fui outro eu que passado. fiz isso, não sei o quê. Se vos acontece isso, E eu nas iniciações até costumava fazer uma linha, por exemplo, estamos aqui nesta que chamamos timeline, é a linha do tempo, não é? Sim. Eu tenho, neste momento, o que eu estou a ver e a pensar está ligado a uma timeline, uma linha de tempo, que tem um passado e um futuro. E, portanto, se eu não mudar nada, aquilo vai ser sempre assim. Quer dizer, aquele futuro é o futuro de um passado, daquele passado. Portanto, aquele passado não tem como não ter aquele futuro. E aquele futuro não tem como não ter aquele passado. Porque é causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Agora, no momento em que nós, na nossa linha de tempo consciencial, fazemos uma mudança, cria-se uma outra timeline assim. Por exemplo, se esta estivesse assim, eu não estou a dizer que tem que ser assim, assado. Isto agora é só uma questão gráfica. Aparece outra, assim, não interessa. Outra timeline. E essa timeline, ou linha do tempo, ter um passado diferente e um futuro diferente. E a interseção é entre a linha do tempo onde estávamos e nesse ponto houve uma outra. E quando acedemos àquela outra, acedemos automaticamente a uma linha de tempo que tem um passado e um futuro diferente. E por isso depois as histórias não parece que não coincidem com a vida, não? E nós podemos, naquela primeira linha de tempo, ter tido um trauma grande ou uma situação de vida que nos marcou, e quando mudamos, uma daquelas, ou alguma coisa ali nos criou a mudança, essa situação já não tem impacto sobre o futuro. É um outro passado, nunca de futuro. Como tivéssemos passado para outra dimensão, não é? Outra vida, é outra Porque vida. sabemos que continuamos a ser filhos de outra quem vida. éramos e temos muitas referências que são comuns. É uma timeline que mudou em alguns aspectos, é outra realidade, mas mantém muito a consistência ainda de uma série de coisas. Há pessoas a quem as mudanças são tão drásticas que parece que quase tudo muda. Mas há muitas pequenas diferenças, não é? Nas mudanças que vamos fazer, principalmente quem faz este tipo de trabalhos. Está sempre a acontecer possibilidades de mudança, não é? E de transformação. E, portanto, vai mudar a sua linha do tempo. E, portanto, o seu passado já não foi mais o mesmo. Pois não. Porque já não tem impacto nenhum, é como se não existisse. Isto é que mostra que as realidades são todas virtuais. E por isso podemos entrar de uma para a outra, de outra para a outra, de outra para a outra, de outra para a outra. É por isso que o What a Blip diz. É o What a Blip, não é? Nós podemos estar numa linha de tempo onde as coisas acontecem diferentes, não é? Uma realidade diferente. Nesta realidade eu sou uma ótima jogadora de basquete. Ok? E então aqui concentra-te nessa realidade para voltares lá, onde és uma ótima atiradora da bola de basquete lá ok? Onde ela estava a dizer, não tenho jeito nenhum, não sou capaz. São realidades diferentes. Portanto, isto só também para dizer que a realidade que nós vemos não é estática, não é objetiva e não é fixa. É virtual. E é aquilo que é, não havendo alteração nenhuma, é aquilo que é. Okay? Mas não existem como tal. Por isso é que ele diz o corpo não é real,
De forma alguma. Porque o corpo é também um aglomerado de informação e energia que está densificado e que é reafirmado constantemente para se poder manter coeso. Assim como isto ou qualquer outra coisa. Se não for reafirmado pela observação contínua, desfaz. Começa a desfazer-se em pó e ficar. O que é que acontece a uma peça de mobiliário, por exemplo, que tenha 100 anos? Provavelmente a gente toca nela e ela faz. Desfaz toda. Depende dos materiais, mas pode acontecer, não é? Ficar tudo em cinzas, em nada. Precisamente porque deixou de haver reafirmação. E é muito importante perceber o papel da reafirmação na manutenção da consistência das coisas. É uma consistência que é aparente e é consistente no nosso universo se for reafirmado. Também as nossas memórias, se forem reafirmadas, mantêm-se consistentes. Não sendo reafirmadas, não desfazem-se. Não tem hipótese. Desfazem-se. Agora, não ser reafirmado não é o facto de a gente lhes virar a cara. Porque se nós lhes virarmos a cara, elas continuam a viver por transferência para outras situações. Nós estamos sempre a alimentar e a reafirmar a base de dados. Sobretudo é inconsciente, porque não temos consciência do que estamos a fazer. Mas, uma vez que não seja reafirmada mesmo inconscientemente, porque é que as pessoas de Alzheimer, por exemplo, perdem tantas funções e não sei o quê? É porque, na verdade, elas perdem o sentido da reafirmação. E, portanto, deixa de haver uma reafirmação de muitas coisas que, no dia-a-dia, nós estamos sempre a reafirmar. A consciente já está, não precisa da nossa autorização, nós estamos sempre a emitir sons, a emitir frequências, a emitir informação e a receber. E, portanto, estamos sempre nesta troca de informação que reafirma. Chega a uma altura, acabou a timeline. Enquanto for assim a escolha, não tem que ser assim. Porque, eventualmente, nós espero que a humanidade chegue ao ponto em que nós, conscientemente, decidimos apenas simplesmente transformar o corpo em energia. Transformar não, permitir que ele se deixe de ser tão denso e podemos levá-lo porque é só energia. Pode ir connosco. Isso é muito bonito. É aquilo que nós consideramos que é à frente ou atrás. Depende da disponibilidade. Porque E uma vez outra que vez as cinzas. E nós só sustentamos essa abertura à mudança e aos milagres, e às novas realidade. viragens do leme, praticando. Sim. Nós temos o cérebro completamente. Nós não precisaríamos de praticar nada, porque isto já é um estado de consciência natural. É quem somos, na essência. A questão é que nós temos uma identificação com este tipo de experiência. E estamos tão identificados que é o adormecimento, é o que ele diz. Estamos adaptados para isso. Estamos num sonho. E enquanto não estiveres acordado, não consegues viver outras coisas. Porque a tua identidade está presa num programa dualista. E acreditas que és isso, acreditas que és um corpo, acreditas que estás separado, acreditas que as coisas estão assim. Enquanto isto fizer parte da maneira como tu vives esse sonho, e estás tão envolvido nesse sonho, não te apercebes de tudo o que está a acontecer, porque ele diz que tu não estás aí. Mas no teu sonho, tu estás aí. Fora do teu sonho, tu estás no céu com Deus a criar universos e vidas e não sei quantos. Portanto, nós não estamos parados, de facto, nós estamos lá nesse tal estado de consciência, a viver e a criar com Deus. Mas aqui, na consciência que temos, pensamos que estamos aqui e que somos isto e que somos aquilo. E, portanto, temos que em livre-arbítrio, é tal caso do livre-arbítrio, temos que entramos por livre-arbítrio e agora saímos por livre-arbítrio, mas tem que ser por escolha. E essa escolha significa, ok, eu deixo de dar a minha identificação com isto e
desidentifico para poder voltar a lembrar de quem sou. Por isso, eu senti muito no fim deste retiro o embate com a... Todos sentimos. É Foi- normal. acho que foi dos que eu senti mais. Já várias pessoas me disseram isso, que estiveram lá. É natural, não é? Uma coisa. Mas assim, o que é a sensação é quase como se a sensação pudesse ter forma, era bater com a cara numa parede mesmo. Assim. Pois, mas é ali que nós temos, é aqui fora que nós temos que aplicar tudo. Porque enquanto estamos numa sala cheia de gente querida, a trabalhar, cada um as suas coisinhas, e estamos todos muito solidários e não sei o quê, por muito difícil que sejam as questões, É tudo mais mas doce, está é tudo tudo, mais está tudo fácil, a apoiar, não é? Chega cá fora, a vida deu-nos a todos. Olha, a mim assim que cheguei a casa, foi logo. Eu fui logo também. Foi logo. Foi logo. Logo. Imediatamente É assim, também. Foi Chegar a para casa. testar, para testar. Exatamente, se queres levar isto a sério, então agora resolve estas coisas. Pois, Agora, pois. coisa. É por isso que as coisas. É bom lá estar, mas depois aquilo só assim vale o que vale, senão a agulheta volta outra vez para o ponto onde estava antes. Não é? O que faz a mudança é, como ele diz aqui, este espaço fica sempre dentro de ti. Podes voltar a ele. Aqui, olha, é o último parágrafo que diz: este centro de quietude no qual tu nada fazes, ok, onde estavas, permanecerá contigo, dando-te repouso no meio de todas as tarefas trabalhosas às quais fores enviado. Às vezes as tarefas trabalhosas não são muito fáceis, pois a partir deste centro serás dirigido quanto ao modo como deves usar o teu corpo sem pecado. E é desse centro do qual o corpo está ausente que o manterá assim na tua consciência. Portanto, e diz assim: e estarás mais ciente deste centro de quietude no meio da tempestade do que toda a atividade furiosa para ela desencadeia. E é mesmo uma atividade furiosa. Ok? Mas é mesmo assim. E quanto mais, entre aspas, alto vamos, maior é o desafio. Para nós é visto como um desafio, mas é, agora que já sabes mais, e não é saber mais, já abriste mais, agora deixa sair mais isto, deixa sair mais aquilo, agora resolve agora isto e aquilo e aquilo. Estás mais preparado. E isso é o preço de quem quer fazer esta jornada. Já repararam que as pessoas que estudam, pelo menos estas do curso de milagres, que quando são principiantes, é só milagres uns atrás dos outros. Elas fazem um bocadinho e parece que tudo logo acontece. E a gente diz: comigo já não acontece tão depressa. O que é que está acontecendo? É assim, os desafios vêm na medida da nossa capacidade para lidar com as coisas. Portanto, para eles é aquilo que eles conseguem lidar e, portanto, é aquele imediato, mas é uma faixa mais simples, um caminho deles. Espera mais um tempinho, quanto mais preparado estás, mais vem lá do fundo. E é assim, são todos nós. E essa coisa de dizer: eu já estudo isto há tantos anos, já não tenho, não devia ter estes problemas. É aí que tem os grandes problemas. Não tem problemas, tem desafios, tem situações para resolver. Cada vez maiores. Hã? Cada vez maiores. Cada vez maiores. Exatamente. Porquê? Porque temos que desafiar o sentido mais profundo da realidade. A gente deixa partir aqui, daqui, depois, e agora as coisas que mexem mais fundo cá dentro e que... Espera aí, então, mas... esses vêm quando a pessoa já está mais Vem aberta. destruturar tudo. É destruturar tudo. Completamente. E, portanto, esta ilusão de que agora que eu estou neste caminho as coisas vão ficar mais fáceis. Não vão. Não, não. No fundo, ficam mais fáceis com o tempo, Que as percebes muitas também. coisas que as percebes. Mas o que eu digo mais fáceis é, não tem desafios, não tem chatice, a vida flui, está tudo, agora Deus passa-me a mão na cabeça e diz: anda cá, meu filho, que agora que estás bem, não te vais ter problemas nenhuns. Pois, tem a consciência da situação também. Pois, e as coisas depois vês. E por isso não Mas tínhamos está- ilusões. Está sempre. Isto é o livre-arbítrio. Quanto mais estás preparado, mais, toma lá. Resolve isto. Não podes sair daqui sem com isso. Então, tens tempo a perder, vá. Resolve já isso. Isso acontece-nos que é para nos mostrar exatamente onde nós estamos, não é? Em que ponto é que nós estamos e até onde é que Eu conseguimos. não sei se é para mostrar o ponto em que estamos, mas é para a gente libertar.
E dizer, olha, este pecado já não te faz falta. Tá? Estás pronto para isso. Agora, se estamos abaixo, acima, não, onde é que nós estamos? Sabemos lá nós. Eu nunca mais me esqueço que há, sei lá, um ano ou dois atrás, não sei. Estava uma altura que dizia os princípios do Reiki todos os dias de manhã, não é? E nem 10 minutos depois já estava numa irritação com o meu filho a gritar com ele. E depois digo assim, que raio, porque estou raivosa, porque estou chateada comigo mesma. Então, sei lá, 5 ou 10 minutos atrás estava a dizer só por hoje não me preocupo, só por hoje não me irrito, só por hoje não sei o quê, só por hoje. Então, e agora estou neste estado. Fiquei mesmo num estado desesperada. Como é que isto é possível ter acontecido? Depois falei com, aliás, até foram com 2 pessoas e ambas me disseram, ainda bem que isso aconteceu. Eu, ainda bem! Eu fiquei tão mal por ter acontecido. Não, é porque alguém te está a mostrar que, na verdade, isso ainda não está integrado. Ainda é só blá blá. Ainda é só dizer. Não está, ainda não está a acontecer, não é? A gente tem que Está-te começar a por algum mostrar- lado, mas E está-te a mostrar que isso ainda não está integrado, não é? Ainda bem que isso aconteceu. E 2 pessoas me disseram a mesma coisa e eu fiquei convencida que sim, que era verdade. Lá está, é o embate que é maior, não é? Quanto mais nós levamos, não é? Para nos mostrar que realmente... é aquilo que nós precisamos para evoluir, para ascender. Para umas pessoas pode ser muito, para outras pessoas pode ser menos. Quem pode pôr isto na balança e saber o que é menos a mais? Cada um é que sabe dentro de si. Pode acontecer na forma uma coisa insignificante que tenha um peso enorme para aquela pessoa. E a pessoa de fora diz, se fosse só isso, comigo foi. Pois, então. Sim, tu tens É por isso que esta coisa de dizer que estamos abaixo, estamos acima, estamos para o lado, estamos para... Não sabemos lá nós, ninguém sabe. Não há ordem de dificuldade em É a nada. proporção de cada um. Não há níveis em nada. Portanto, como é que a gente vai estabelecer se estamos perto, se estamos longe? Ele diz que basta um instante. Nós vamos Somos trabalhar um para esse instante, não é? instante. Ele é tudo fácil. Eu estou-me a disparar. Não, Temos não. tempo. É claro, quer dizer, é prática. É praticar a aceitação. Basicamente. É praticar a aceitação. Tudo é o que é. Eu E já alguns esqueci. princípios têm que estar muito presentes na nossa. As coisas são o que são. E é por um propósito inteligente. Exato. Que eu não faço a mínima ideia o que é. Mas é. Mas é assim. Mas por alguma É razão- assim. Eu Se eu faço consigo aquilo que... entender, entendo. Se eu não entender, então... Não preciso de entender, senão eu entender. Quando eu precisar de entender, eu vou entender. Não vale a pena, porque andamos à procura do porquê. É pescadinha de rabo na boca, não é? Então nunca mais alicemos. Portanto, faz o que pode fazer e o resto. Às vezes precisamos parar, refletir, esperar por qualquer coisa que nos... deve ser isto. Por aqui. É o caminho. E depois às vezes quando concretizamos, bem, é espetacular, não é? Agora, não fazer nada também é um bocadinho isso. É o que é. Deixar que E venha... eu não preciso fazer nada, que é, eu não preciso de achar que devia ser diferente. Ou que não devia ser assim. Ou que podia e não foi. Ou que não podia e foi. Isso também é, não precisas fazer nada. É o que é, não lhe dês nomes, não lhe dês significado. No momento em que a gente dá significado a uma coisa, ficamos lá com pendurados. Porque o significado agora transfere uma identidade nossa para a coisa. Isto é bom, isto é mau. Quer dizer que eu já me transfiro para ali como uma parte de mim boa ou má. E não tem nada a ver. Todo o significado nos tira a liberdade. Porque definimos uma determinada forma. Isto é tão bom, gosto tanto. Ok. E se não estiver lá? E se deixar de estar? E se virar mal? E se virar diferente? Tudo o que é bom pode ser mau. Entramos na dualidade outra vez. Não quer dizer que a pessoa não aprecie, foi agradável e não sei o quê, mas que haver cuidado, porque temos sempre que nos perguntar se isto não tivesse a acontecer, eu sentiria da mesma maneira, bem, comigo, satisfeita, se não fosse isto era outra coisa. E é isso que nós queremos, não é renegar que as coisas sejam boas ou más. Nada é bom ou mau, mas pronto, pode nos dar prazer ou desprazer.
Ok. Então a questão é, se isto não tivesse a ocorrer, eu sentia-me diferente? Isto é, eu preciso disto para sentir o que sinto? No fundo é não criar expectativas. Não. E não ficar dependente, nem ter apegos, nem aversões. É o que é. Isto é tirar a cor que o ego dá às coisas. Mas como é tudo o que nós conhecemos, fica tudo um bocadinho negativo. Há momentos que fica muito insonso, ou muito cinzento, até deixar de perder a cor toda e depois ter outra cor completamente nova. Mas esta viagem tem que ser feita. Temos que empalidecer para depois ganhar pujança. Porque se não empalidecermos as coisas, elas vão ter apetência para nós. Fica com muitos contrastes. E o contraste é a polaridade. E ficamos agarrados. É difícil de desidentificar com uma coisa que é tão apetitosa. E a desidentificação é muito mais fácil quando deixa de ter aquele glamour, ou tanto negativo como positivo. Deixou de ter aquele significado horroroso ou fantástico. É ok. Isto é uma prática contínua. É uma prática. Mas também não temos que decidir que tem que ser hoje, tem que ser amanhã, tem que ser depois. Vai ser. Vai ser. É o quê? Cada dia é um dia, cada momento é um momento. Mas temos que estar com atenção. Sim. Quanto mais atentos estivermos, mais. Senão não sustentamos Até o tal passa por lema. nós. A sustentabilidade é importante porque mudamos de realidade, sim. E todos vocês aqui já fizeram isso muitas vezes. E eu, portanto, porque isso faz parte, é normal. A gente faz uma mudança, tem um ahá e mudou. Portanto, isso acontece a muitos milhões de pessoas no mundo inteiro. A questão é que depois estão percebendo que as coisas são tão virtuais, não é? Entram e saem da realidade. Efêmeras. Que elas se podem montar e desmontar em instantes. Literalmente, montam e desmontam em instantes. É instantâneo. E então, é preciso percebermos que tem que haver sustentabilidade, ou podemos voltar para o outro, onde estávamos, ou parecida, Ou pior, às vezes, até mesmo quando se vem dos retiros, parece que é uma coisa extraordinária. Eu já nem me lembrava de mim assim. Fiquei completamente desmotivada. Lá sabia bem. Lá sabia bem. Estava assim. Pois. Mas é tal coisa, nós não estamos ali para nos evadirmos do mundo, mas para ir crescer, para podermos... Com o mundo. Com o mundo. Senão Essa não. é que é. Se Essa for é uma que é invasão, não funciona. a tarefa, não é? Prova de fogo. Tarefa. E não é só no retiro, este ou outro qualquer, cada vez mais nós estamos todos a ser pressionados para evoluir rapidamente. E portanto as coisas começam a apertar para todos nós. Eu acho que Isto sim. não é só porque estamos no Eu acho retiro. que Tomar a consciência. Claro que a senti pessoa muito nota isso. muito porque esteve ali 3 dias, não é bem bom. Mas não é só, mesmo que nós estivéssemos no O que se retiro, nos todas as espelha- pessoas estão a passar por coisas assim. Aquilo que o que nos é dado como espelho nosso, para resolvermos em nós, é muito forte. E vem das formas mais incríveis, não é? E das Mas pessoas. é o que eu digo, não, isto é um caminho acelerado, não é? Para pouparmos tempo. E portanto, se havias de passar vidas e vidas a fazer isto aos bocadinhos, agora é assim. Estudante do curso de milagres é para resolver isto rápido. Em termos da comparação com os outros caminhos que, como ele diz aqui, podiam demorar montanhas de campo. Por isso também é mais rápido. E exige mais de nós, porque temos que processar mais rapidamente as coisas e umas a seguir às outras. E agora estamos. E não é só os estudantes do curso de milagres. O planeta quer evoluir, está a mudar a vibração. Isto é assim, ou mudas ou vais-te embora. Isto tem que estar tudo aqui. Temos que conseguir manter a sustentação da nova realidade da Terra. Também a Terra tem uma timeline. No fundo não é a Terra física, mas é a consciência, a energia, a informação que funciona no planeta, neste aglomerado de informação. Portanto, isto também evolui
como nós, e portanto quem está nela tem que sustentar. A terra também tem que se sustentar. E para isso precisa que as mentes também tenham sustentabilidade. E portanto puxa. É um processo a por nós. segurar. É um Puxa processo a por segurar. nós. Toda a natureza está a passar pelas suas coisas e nós também estamos parte. Enquanto aqui estamos adormecidos neste sonho, se não estivéssemos adormecidos neste sonho, Não era preciso. não era preciso. Ok. Agora, precisamos A de própria acordar. natureza manifesta-se, não é? Sem dúvida.